E hoje é com muita alegria que nós recebemos o nosso irmão também tem Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a doce paz do Divino Mestre possa envolver cada um de nós que aqui estamos, como a nossa irmã disse, em maior número de desencarnados, que aqui também estão para junto conosco aprender um pouquinho. Estamos todos aqui para aprender mais um pouco dessa doutrina abençoada e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e agradeço o convite da casa. Bom, o que nós vamos conversar um pouquinho está nesse livro Em Torno do Mestre Vinícius. E eu coloquei aqui no quadro as perguntas, né? É uma página muito bonita que tem nesse livro que me chamou a atenção. E que diz: Jesus nasceu onde? Como? Causa uma certa estranheza essas perguntas, né? Como Jesus nasceu? Todos nós sabemos a história de Maria e José, que saíram de Nazaré, tiveram que ir até Belém. Maria já estava prestes a dar à luz e tiveram que ir até Belém por causa do recenseamento. Tinha que ser feito na cidade de origem, então eles se dirigiram a Belém. Saíram de Nazaré e foram a Belém. Quando chegaram lá, Maria estava para dar à luz, completou-se o prazo, e aí eles foram de hospedaria em hospedaria e estava tudo lotado. Talvez justamente pelo recenseamento. E aí, não achando um lugar, foram até uma estrebaria onde ficavam os animais e Jesus nasceu naquela manjedoura. Então, nós sabemos disso, né? Mas nessa página, não é desse nascimento de Jesus que se está falando. Não é desse menino Jesus. É do Jesus que é caminho, verdade e vida, que é a luz do mundo, o príncipe da paz, que é o nosso irmão mais velho, que veio para nos ensinar a amar. É desse Jesus que nós estamos falando. É esse modelo que nós temos para ser seguido. E que todos nós conhecemos seus ensinamentos. Mas será que nós praticamos? Então as perguntas: Jesus nasceu onde e como? Então nesse livro tem uma página muito bela que descreve o nascimento de Jesus no coração de personagens que conviveram pessoalmente com ele. E quando Jesus nasceu em seus corações, eles tiveram as suas vidas transformadas. Aqui fala de Paulo de Tarso, que era um perseguidor, Saulo de Tarso, né? Que era um perseguidor dos cristãos. E aí, quando ele teve um encontro com Cristo, quando Cristo nasceu no seu coração, ele se transformou. E ele passou a ser um divulgador do Evangelho de Jesus. Fala também de Madalena, de Pedro, de João Evangelista e alguns personagens. Então eu vou ler na íntegra sobre como Jesus nasceu no coração desses personagens, né? Então aqui diz: busquemos o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza, sobre o nascimento de Jesus em seus corações. Perguntemos a Paulo: onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará: Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará:
Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade. Pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos-nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá. Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o mestre? Ele por certo retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado. Tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Então aqui nos faz refletir o momento em que Jesus nasceu para cada um deles, né? E aí a gente pergunta, e nós? Será que Jesus já nasceu nos nossos corações? Nós ainda somos espíritos imperfeitos, ainda estamos em construção, em crescimento, em melhoramento, temos muito a melhorar ainda. Mas é importante que a gente tenha tempo para Deus, que a gente tenha tempo e lugar no nosso coração para Jesus, para Deus, para as leis de amor. Porque só assim a nossa vida vai realmente ser uma vida feliz, no momento em que nós deixarmos Jesus entrar nos nossos corações. Porque conhecer os seus ensinamentos, todos nós conhecemos. Mas ainda temos dificuldade, sim, todos nós, de praticá-los. Porque ainda temos, em maior ou menor escala, o egoísmo e o orgulho dentro de nós. Então nós somos espíritos milenares que já viemos lá de trás vivendo diversas existências. E em cada uma a gente vai melhorando um pouquinho. Ainda bem, né? Isso quer dizer que hoje nós já somos melhores do que fomos lá atrás. E sempre
o objetivo maior é aprender a amar. E Jesus veio nos ensinar. Ele resumiu toda a sua doutrina, todas as suas pregações numa palavrinha: amor. Ele veio nos ensinar a amar. Perguntaram qual o maior mandamento. E ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar a Deus, amar o nosso próximo e nos amar. Porque amar ao próximo como a si mesmo. Então, junta tudo, bota uma palavrinha só: amor. Então nós estamos aqui matriculados nessa escola, nesse planeta Terra, com o propósito: aprender a amar. Ninguém nasceu para sofrer. O sofrimento faz parte por conta das nossas escolhas erradas. E escolhemos errado quando nos desviamos das leis de Deus. Quando deixamos o orgulho falar mais alto. Quando deixamos o egoísmo ser mais forte. Quando pensamos unicamente em nós. E nos achamos superiores aos outros. A partir do momento que a gente deixar Jesus nascer nos nossos corações, ou seja, a partir do momento que a gente começar a colocar em prática os seus ensinamentos, Jesus estará nascendo nos nossos corações. E ótimo para nós, porque a nossa vida melhora. Não vamos dizer que não teremos mais problemas. Por quê? Porque o nome do nosso planeta já diz, né? De provas e de expiações. Através das provas, das expiações, é que o nosso espírito cresce. Então, mas se a gente tem fé em Deus, se a gente pratica os ensinamentos de Jesus, tudo se torna mais fácil. Nós sabendo que estamos aqui para crescer, para aprender, para ser melhor, as dificuldades, os problemas já não caem com todo o seu peso sobre nós. Porque a doutrina espírita nos explica que somos espíritos imortais. Então não devemos temer a morte. Mas tem um parente ou eu estou com uma doença incurável. Primeiro que a medicina está muito avançada, né? E que o que hoje não tem cura, amanhã já tem. Então a gente nunca deve desanimar. E lembrar que o corpo, essa ferramenta que cada um tem, ele sim é que morre, ele é perecível. Todos nós trazemos uma etiquetinha, só que a gente não vê, mas temos um prazo de validade. Então, esse corpo físico, material, ele morre. Mas o espírito não. Então, nós somos espíritos imortais. Jesus veio nos dizer isso. Ele veio dizer: meu reino não é deste homem. Ele queria dizer que o reino dele é o espiritual. Porque a vida verdadeira nossa não é essa existência que nós estamos vivendo. A vida verdadeira é a vida espiritual. Então a gente pode passar, seja 80, 90 anos num corpo de carne, né? Mas nós estamos, não vou dizer que sejamos turistas, porque turista mais é para passear, né? Não, nós estamos aqui a trabalho, como se nós estivéssemos num estágio, a aprender. Quanto mais a gente aprende, é um degrauzinho a mais na nossa evolução. Então, quanto mais a gente aprende, menos a gente sofre. Então, por que a gente sofre? Porque a gente vai aprendendo a fazer escolhas melhores. Porque se eu escolho esse caminho e chego lá, deu errado, opa, volto e pego outro caminho. Não é assim? Então, por isso que a gente precisa aprender as lições que a vida nos apresenta. Então perguntam assim, qual a diferença entre a escola e a vida? É que assim, na escola, primeiro a gente estuda a lição. Estuda. Ou não, né? Porque tem uns que não estudam muito, mas a gente estuda e aí o professor passa a prova, não é verdade? E na vida não é assim. Vem a prova e aí a gente aprende a lição. É assim que funciona. Então Jesus ele veio nos dizer que na casa do Pai há muitas moradas. Quer dizer, não é só o nosso planeta Terra que tem vida. Há muitas moradas.
Então existem planetas no mesmo assim, estágio da Terra, no mesmo desenvolvimento, como existe inferiores e existe superiores. Então, se nós nos melhoramos, nós já vamos passando a habitar mundos melhores. Mas estamos com certeza neste planeta, já estivemos em outros, na mesma faixa ou menos, que primeiro são os mundos primitivos, onde começam as primeiras encarnações, né? Depois provas e expiações, que é o que nós estamos, que já está passando para mundos de regeneração, mundos felizes, celestes ou divinos. Então, numa escala de 1 a 5, nós estamos no segundo. Então, já não estamos lá no comecinho, né? Já subimos um pouquinho. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vai galgando posições melhores. Até que um dia essas dores, sofrimentos vão ficando para trás. Então, quando a gente tem um problema, e aí a gente não deve focar no problema, vamos focar na solução. Vamos entender que se aquilo está acontecendo comigo, o que se faz necessário? Ou uma doença, o que quer que seja, se faz necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, uma pessoa que acredita em Deus, que sabe que Deus é bom, Deus é Pai, Ele jamais vai nos castigar. Então, a gente já aceita aquilo como uma lição, um aprendizado. E aí a gente já não se revolta. A gente já passa aquilo com mais leveza, né? Nós somos imortais. Jesus já dizia que a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Então é aquela coisa. O que a gente vai planta, a gente vai colher. Infalivelmente. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos fazer o que quiser. Mas como Paulo dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então a gente pode fazer o que quiser, mas a gente vai responder por aquilo, né? Então se a gente plantar cebola, nós vamos colher cebola, não vamos colher alho. Então se nós plantar, tem um ditado que diz assim, quem planta vento colhe tempestade, não é? Então, talvez aquilo que nós estamos enfrentando hoje seja a plantação lá de trás. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, como é que eu estou passando por isso? Mas é que Deus é tão bom que Ele parcela nossas dívidas. Ele jamais vai colocar fardo muito pesado em ombros frágeis. Ele dá de acordo com a nossa capacidade de levar adiante. Então a gente nunca deve se revoltar. Porque se estamos passando aquilo, foi escolha nossa mesmo. Se não de agora, lá de trás. Então aí a gente já não se revolta, porque a gente sabe que não é castigo de Deus, a gente às vezes tem uma mania de botar a culpa no fulano, ciclano, mas somos nós mesmos que fizemos em algum momento errado. Então Jesus vem ensinar o quê? Paciência, compreensão. Né? A doutrina espírita tem o livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas, fala tudo, sobre todas as questões, à luz da razão. Se a gente ler, convence mesmo, é por aí. Né? Não é uma coisa fantasiosa, é por aí mesmo. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos a responsabilidade. Porque senão, se fosse tudo, aquele lá vai ser pobre, aquele vai ser rico, não, nós mesmos escolhemos, nós temos que passar pelas lições. Então, se não fosse assim, nós seríamos marionetezinho, né? Deus ficava comandando. Assim não. Se nós temos a liberdade de escolher, nós somos responsáveis pelos erros e temos o mérito sobre os acertos. E é assim que a gente vai crescendo. E ele veio dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, a felicidade não está lá fora. A gente busca lá fora. Normalmente nós buscamos nas coisas da matéria. Quando eu comprar aquele carro, vou ser feliz. Aí compro o carro, começo, que maravilha, depois já passou. Igual a criança quando ganha um brinquedo, né? Bota lá no quarto, nossa primeira noite, dorme lá, a bicicleta está lá. Deixa passar 2 meses, 3 meses, vê se já não enjoa, já quer outra coisa. E assim somos nós somos crianças espirituais. Então, as coisas da matéria, tudo que é material, jamais vai nos dar a felicidade real. Vai nos dar uma satisfação? Vai. Satisfação vai. Mas a alegria pura, a gente só consegue
quando a gente ajuda o outro, quando a gente é útil, quando a gente faz o outro feliz, a gente sente um bem-estar. Essa é a verdadeira alegria. E Jesus já nos ensinou isso. Mas nós ainda muitas vezes buscamos as coisas do mundo. Nós queremos o poder, a fama, o dinheiro, a beleza. Tantas mulheres aí que querem... Aí vê aquela lá da novela, não sabe elas que é Photoshop, que é um monte de coisa, e querem se igualar, e daí ficam para baixo porque não são tão bonitas quanto. Mas tudo isso passa, o tempo se encarrega disso. A riqueza, o poder se transfere de mãos. Hoje tem, amanhã está na miséria. Não é uma coisa garantida, né? E dinheiro não faz a felicidade, senão não teriam pessoas tão ricas que de vez em quando a gente ouve que cometeram suicídio. Às vezes são jovens, famosos, ricos, mas são vazios de alegria. Tem as coisas materiais, mas não tem aquela leveza, aquela alegria que só a gente praticando os ensinamentos de Jesus a gente vai ter. Então Jesus, vamos notar que nas parábolas do reino de Deus, que está em Mateus capítulo 13, Jesus começa praticamente todas assim. O reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu semear. Eu não vou entrar mais na... Só assim, o começo é assim. Ou então, o reino de Deus é semelhante a um tesouro que estava escondido, né, no campo. Ou o reino de Deus é semelhante a uma pérola que um homem encontrou. É semelhante ao fermento que a mulher colocou lá no pão. Então, se a gente for analisar, é como a rede lançada ao mar, que daí vieram peixes grandes e pequenos. E esses dias um palestrante estava falando e eu não tinha reparado. Ele disse assim, gente, se nós formos notar, se a gente for analisar, todas essas coisas, a semente, a pérola, os peixes, o fermento, estão sempre dentro, né? O fermento está dentro da massa. A pérola está ali dentro da ostra. A semente está onde? Dentro da terra. Os peixes, vamos dizer, dentro do mar, envolvido da água, né? Então, isso nos faz entender que a nossa felicidade está dentro de nós. Jesus mesmo disse, né? O reino de Deus está dentro de vós. E nós buscamos fora. Enquanto a gente buscar fora de nós não seremos felizes. Ou enquanto a gente adiar, quando eu me formar na faculdade eu vou ser feliz. Aí se forma, aí tem problema. Quando eu casar eu vou ser feliz. Ou quando eu comprar a casa na praia eu vou ser feliz. A gente vai sempre adiando. Igual aquele burrico que bota o milho lá na frente e ele vai atrás do milho. Assim vamos nós. Então a gente tem que pensar que a felicidade não depende de nada e nem de ninguém, a não ser de nós mesmos. De a gente olhar para dentro de nós, ver que somos espíritos imortais e criados por Deus para ser felizes. Todos nós. Não tem aquele criminoso mais terrível que está lá na penitenciária. Ele é um filho de Deus e também está destinado à felicidade. Só que vai demorar um pouco mais, até que ele, de tanto ele trilhar o caminho errado, de tanto sofrer, vai chegar uma hora que ele vai retomar o caminho e aí nenhuma ovelha se perderá, Jesus já dizia. Então todos nós somos filhos de Deus, chegaremos à felicidade. Uns chegarão mais rápido, né? Porque vão se empenhar mais, outros mais demorado, mas todos chegaremos lá, né? Então, a verdadeira alegria, a paz estão dentro de nós. E por que será que a gente não encontra às vezes essa paz? Por que a gente não, às vezes se acha assim, sozinho no meio da multidão, não é verdade? Quem já não, mesmo estando no meio de muitas pessoas, se sentiu tão sozinho? Acredito que já tenha acontecido com vocês. Às vezes a gente está no meio das pessoas, mas está se sentindo, pelo menos comigo já aconteceu, me senti sozinha, né? Então, assim, problemas, dificuldades, todos temos. Então, por que a gente às vezes não encontra? A resposta é simples. Porque nós temos sido hospedarias lotadas das coisas do mundo.
e não somos manjedouras onde Jesus nasce. Quer dizer, a gente se preocupa muito com as coisas da matéria. A gente dá muita atenção para as coisas do mundo e não tem tempo para Deus. Aí tem tempo para o WhatsApp, para o Facebook, para confraternização não sei aonde, para isso, para aquilo, para aquele outro. E Deus, a gente vai deixando de lado. E tem uma frase assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O resto virá por acréscimo. Mas não, a gente inverte. Primeiro busca as coisas, depois Deus. Então tem uma frase que diz bem isso. Se Deus nos deu as coisas para usar e as pessoas para amar, por que nós ainda insistimos em amar as coisas e usar as pessoas? E é uma realidade, infelizmente. Enquanto essa realidade ainda existir, nós estamos sendo as hospedarias lotadas das coisas do mundo e não estamos abrindo o coração para Jesus. E aí seremos infelizes, depressivos, tristes, sem esperança. Então que a gente possa pensar nisso, porque quando realmente a gente se transformar em manjedouras e deixar Jesus nascer, nós teremos nossas vidas transformadas. Então é bom que agora a gente faça uma análise. Será que eu tenho um lugar para Jesus no meu coração? Que a gente analise mesmo. Porque não é Jesus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Mas ele nos ama infinitamente. Ele conhece cada um de nós e sabe das nossas necessidades. E ele vem nos chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas nós damos mais ouvido para as coisas do mundo. São mais atraentes, né? Brilham mais do que as coisas de Deus. Mas no momento que a gente inverter isso, a gente vai ver que a nossa vida vai melhorar muito. Então Jesus bate a porta do nosso coração e nos chama, ele quer entrar. Mas ele não força. Então eu lembrei de uma historinha, para não ficar sem uma historinha, que você já deve conhecer, mas é bem interessante, que tinha um pintor muito famoso, que ele já tinha pintado vários quadros, ele era muito famoso, os quadros dele eram lindos. Então, ele chamou toda a imprensa, chamou todas as pessoas, né, que gostam de arte, críticos todos, fez um coquetel para lançar aquele que seria o quadro da sua vida, que ele havia pintado. Então, estava toda a imprensa, então foi assim uma coisa bem divulgada. E aí estava o quadro lá, muito lindo, coberto, né? Aí quando ele tirou assim aquela, não sei como é o nome aquele pano, e que todo mundo olhou, ficou todo mundo deslumbrado. Era um quadro lindo, maravilhoso. E era Jesus, assim, numa porta. Como se ele estivesse batendo na porta. E era lindo, todo mundo ficou assim, maravilhado com aquele quadro. Mas aí tinha um crítico que disse assim, pera lá. Eu estava olhando, esse teu quadro tem defeito. Ele disse, como tem defeito? Ele disse, tem. Olha só, a porta não tem fechadura. Desse meu amigo, essa porta representa o coração humano. Não ter a fechadura é a propósito, porque a porta do coração abre por dentro. Então não era defeito nenhum. Então Jesus bate a porta, ele chama, mas ele não vai forçar, né? Somos nós que temos que abrir a porta do coração para Jesus entrar. E uma vez que Jesus entra na nossa vida, uma vez que Jesus entra no nosso coração, tudo se modifica. Então assim, vamos pensar, o que nós temos sido até hoje? Hospedaria lotada das coisas do mundo ou manjedora? Que nós possamos ser manjedoras. Que nós possamos colocar em prática tudo que Jesus ensinou. Não é fácil para nós ainda? Não é. Porque ainda temos muitas imperfeições. E como eu já disse, as piores, que são a origem de todas as outras, é o orgulho, o egoísmo. Então, uns têm
mais, outros têm menos, mas todos ainda carregamos. De achar superior. Por que às vezes a gente comete um erro, mas eu não vou pedir desculpa, eu não dou o braço a torcer. Que é isso? Orgulho. Então nós temos que procurar ir nos desvencilhando disso. Se alguém nos ofende, não procurar entender, poxa, como que eu não vou perdoar se eu também às vezes ofendo? Então se a gente tiver que segurar alguma mágoa, porque assim, ó, não podemos dizer que alguém me fala uma coisa, eu não sinto nada, eu já... Não. Então alguém me magoou, falou uma coisa, me ofendeu. É normal que na hora eu fique sentindo. Eu fico, se eu disser que não fico, é mentira. Mas assim, ó, que a gente fique o menos tempo possível com aquela mágoa. Não alimente aquela mágoa. Ressentimento vem de ressentir. Aí alguém te fala uma coisa. Aí tu fica magoado. Aí todo dia tu, poxa, mas fulano falou aquilo, dói de novo. E tu fica lembrando, quer dizer, tu fica alimentando aquilo ali. E isso, gente, já é cientificamente provado que vai se transformar em doença. Porque as nossas doenças vêm do espírito, começam no espírito. A mágoa criada lá, alimentada, vai se transformar em alguma coisa física. Então vamos ficar ali na hora, ficou magoado, faz uma prece e pensa, poxa, ele não está num dia muito legal, né? Vamos deixar. Se for uma coisa mais séria, deixa por conta da justiça divina. Porque sempre se cumpre. Nos nossos trabalhos lá, mediúnicos, quantos espíritos comunicam, estão há 200, 300 anos, querendo se vingar de alguém, pararam no tempo por conta de uma vingança, de uma coisa que já aconteceu lá atrás. Enquanto que aquele que ofendeu já teve a oportunidade, já está na carne, já está aprendendo, já está seguindo adiante. E ele está ali parado, ressentido, magoado, na escuridão, querendo se vingar. É perda de tempo. Então a gente tem que entender, a gente tem que perdoar. Por exemplo, assim, se eu ficar 2 minutos segurando esse copo, problema algum. Mas se eu ficar meia hora com esse copo na minha mão, meu braço vai cansar, não vai? Se eu ficar 3 horas com esse copo na mão, eu não vou aguentar. Eu não consigo. Por mais leve que seja, mas é muito tempo nessa posição. Imagina um dia inteiro, não consigo. Assim, como esse copo, é a mágoa. Que na hora tu fica um pouquinho magoado, é normal. A gente fica sentindo, né? Mas assim, ó, que fique o menos possível. Porque aquilo só vai fazer mal pra gente. Então temos que perdoar. Jesus ensinou a perdoar sempre. Vamos estender a mão para auxiliar. Porque auxiliando o outro, a gente está auxiliando a nós mesmos. Como tem uma frase que diz assim, ó, guardei a minha dor e fui ajudar o meu irmão com a dor dele. Então, muitas vezes, esquecendo nossos problemas e saindo em socorro do outro, o nosso problema, às vezes, se resolve. O Chico Xavier dizia que quando ele estava muito chateado, muito triste, o Emmanuel dizia, vai visitar as pessoas que estão lá na ponte, que estão no hospital, esquece de ti e vai ao encontro do outro. E ele disse que quando voltava, estava agradecendo a Deus pela vida que tinha. Então, nada melhor do que os ensinamentos de Jesus. Então, assim, o meu desejo para todos nós é que Jesus nasça definitivamente nos nossos corações. Como ainda somos imperfeitos, é claro que nós temos que ir fazendo disso um esforço diário, um exercício mesmo, de perdoar, de seguir Jesus. Não é fácil seguir Jesus, porque o mundo está aí nos convidando para, eu não tenho sangue de barata, bateu, levou. Não vamos dar ouvido para as coisas do mundo. Vamos dar ouvido para quem realmente quer o nosso bem, que é Jesus. Então tem uma música de Natal que eu gosto muito e que ela diz assim, vocês devem conhecer, mas eu não vou cantar porque minha voz não permite. Eu vou ler que eu acho muito linda. E diz assim, quero ver você não chorar, não olhar para trás nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Todos nós já passamos por um momento de dor. Vencer isso. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz para todos nós. Com Jesus no nosso coração.
Era isso que eu tinha para hoje. Que Jesus abençoe cada um de nós. E que cada dia que amanhece, a gente entregue o nosso dia para Jesus. Que a gente procure seguir esses meus ensinamentos com perseverança, com confiança, com fé. Porque Ele jamais nos abandona. Tenhamos certeza disso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.